Putin está perdendo o controle de seus senhores da guerra. Seu aliado mais leal agora se voltou contra ele. Esta traição veio do homem que o Kremlin nutriu e armou por anos, apresentando-o como a força que salvará o regime se necessário, Ramzan Kadyrov, porque a pessoa que abertamente chamou para a guerra contra uma aliança armada nuclearmente esta semana não foi o chefe de Estado da Rússia, foi um líder regional, Ramzan Kadyrov. Ele exigiu ataques diretos aos países da OTAN e Moscou não o impediu. Imagine um estado onde a chamada que poderia incendiar o mundo não vem do Kremlin, mas do canal de Telegram de um líder provincial. Mas a parte realmente impressionante é outra. O homem que desafia todo o Ocidente hoje era considerado o aliado mais leal de Putin, e essa lealdade desmoronou no teste real. A imagem na tela era sempre a mesma. Juramentos de lealdade, saudações para as câmeras. Às suas ordens, Vladimir Vladimirovich. A infantaria pessoal de Putin, a última fortaleza do regime, a apólice de seguro do Kremlin. No terreno, algo completamente diferente aconteceu. Na hora mais crítica da guerra, as unidades de Kadyrov não cumpriram a ordem que receberam. As colunas recuaram, e a ordem foi restaurada apenas quando Moscou os ameaçou com acusações de deserção. Não é a Ucrânia que está dizendo isso. Está documentado por uma investigação abrangente publicada este mês por jornalistas russos. Então, o homem que não arriscaria tomar uma única cidade agora quer guerra com uma aliança inteira. Agora pare e pense. Se o seu regimento de guarda se recusa a se mover para tomar uma cidade, o que fará no dia em que os portões do Kremlin forem atacados? Ele correrá para o seu posto ou procurará a saída novamente. E a rachadura não é apenas na lealdade. Oficiais no campo estão relatando posições que nunca capturaram como capturadas. Moscou está planejando operações com base em conquistas que não existem. Refinarias estão queimando uma após a outra. A frota sombra está desaparecendo. Os trabalhadores não estão sendo pagos. E o remédio do Estado é desligar a internet. Hoje, vamos falar sobre como um regime se desfaz, começando por seu elo mais leal. Mas antes de abrirmos este desdobramento passo a passo, um pequeno favor. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente e o vídeo não chega a muitas das pessoas que o desejariam. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar isso. Agora vamos começar com esses guardas. Primeiro, vamos acertar a data porque é exatamente aí que isso fica claro. A investigação abrangente publicada pela Novaya Gazeta Europe em julho de 2026 detalhou como o exército de Kadyrov realmente funciona, e o que revelou pertence aos primeiros dias da guerra, a alegação de que uma fuga em massa ocorreu entre as unidades de segurança de elite chechenas em fevereiro e março de 2022. Então, esta não é uma história de aconteceu hoje, é uma história de 2022 documentada hoje. Mas seu impacto é muito maior porque lança dúvidas sobre exatamente o que o Kremlin mais precisa agora, a confiabilidade de seus guardas. A descrição é a seguinte: o plano para Kiev incluía a tomada do aeroporto de Hostomel. Em seguida, as colunas entrariam na capital e tomariam o controle dos prédios administrativos. Mas a operação desmoronou. As forças ucranianas colocaram as colunas chechenas sob fogo nas aproximações a Hostomel. E, segundo fontes, o pânico se espalhou entre os Kadyrovites. Depois, alguns comandantes se acusaram mutuamente de fugir do campo de batalha. A verdadeira crise veio com a segunda ordem. As unidades chechenas receberam uma nova tarefa para invadir Mariupol. De acordo com a investigação, este foi o momento exato que desencadeou a luta entre Kadyrov e a burocracia de segurança russa. Kadyrov ordenou que todas as suas unidades retornassem imediatamente à Chechênia. Pouco depois, Viktor Zolotov, chefe da Guarda Nacional da Rússia, ligou para ele e exigiu que as colunas voltassem, ameaçando acusar os comandantes chechenos de deserção. E as imagens que a televisão de Grozny exibiu naqueles dias, alegando que Kadyrov estava a 7 km de Kiev, acabaram por ter sido filmadas na Chechênia. Então, enquanto havia fuga no terreno, o heroísmo estava sendo fabricado na tela. Há uma repetição desse padrão também. Durante a rebelião de Wagner de 2023, a disposição dessas mesmas unidades em entrar em campo e salvar o regime tornou-se um assunto de debate. O mesmo padrão aparece em ambas as crises. Voz alta, baixo risco. E esse padrão quebra o cálculo mais vital do Kremlin, porque a verdadeira função de uma força de guarda não é lutar, é dissuadir, fazer com que qualquer um que contemple um movimento contra o regime pense que eles vão intervir.
No momento em que essa crença enfraquece, uma unidade de guarda efetivamente perde seu propósito, mesmo com suas armas ainda no lugar. Claro, essas são as alegações de uma investigação. O lado de Kadyrov não aceita esse relato, mas a reputação de uma força de guarda é abalada por até mesmo uma única hesitação. E em um sistema governado pela paranoia, como o de Putin, a pergunta, eles realmente virão, é em si uma vulnerabilidade de segurança. Então, por que tal força existe? Porque sistemas autoritários nunca confiam totalmente em seu exército. Para espalhar o risco de um golpe, eles constroem estruturas armadas paralelas, deixe uma equilibrar a outra, que nenhuma seja forte o suficiente sozinha. Essa era também a equação do Kremlin. O exército para a frente, a Guarda Nacional para o interior e as unidades chechenas tanto para a frente quanto para o seguro do regime. Mas esse modelo tem uma fraqueza conhecida. A força que você constrói para equilibrar outras um dia se torna um ator independente de você. As unidades de Kadyrov respondem não à clássica cadeia de comando do Ministério da Defesa, mas essencialmente a Grozny. E se você administra um exército não com salário, mas com um acordo de lealdade, esse acordo é reaberto a cada dia de crise. Então, por que essas unidades são tão importantes? E por que Moscou as tolera tanto? A resposta é dinheiro. A esmagadora maioria do orçamento da Chechênia, de acordo com fontes abertas, mais de 90% dele, vem como subsídios diretos do Centro Federal. A República não gera sua própria receita. É alimentado pelos cofres de Moscou. O reluzente horizonte reconstruído de Grozny é o produto desse dinheiro. A cidade foi arrasada na Segunda Guerra da Chechênia e reconstruída do zero. Este é um clássico contrato de lealdade. O centro paga, a região fornece lealdade. O poder da família Kadyrov repousa exatamente nisso, uma ordem que começou quando seu pai, Akhmat Kadyrov, passou da causa da independência para o lado de Moscou e que o filho herdou. Mas a segunda metade do contrato não está funcionando. Moscou faz seu pagamento. A força que se manterá firme sob quaisquer condições que espera em troca não é vista nos momentos críticos. Além disso, há um problema sobre para onde vai o dinheiro. Mesmo na mídia federal russa, estão crescendo os relatos de que a situação na Chechênia não está melhorando. Falta de água limpa, serviços básicos falhando. Quando bilhões de rublos fluem para uma região e a água não sai corretamente das torneiras das pessoas, a questão de para onde foi esse dinheiro torna-se inevitável. É aqui que a equação de Putin falha. O pagamento é feito, a lealdade não é garantida e os serviços também não são prestados. Uma perda em 3 frentes. E o Kremlin já pagou caro por esse modelo uma vez. Outra estrutura paralela, crescida com dinheiro do Estado, voltou suas armas diretamente contra Moscou no verão de 2023. A lição daquela crise era clara na teoria. Exércitos privados podem morder a mão que os alimenta, mas na prática o modelo não mudou porque, enquanto a guerra continua, o centro precisa de toda a estrutura armada que possui. Hoje, o Kremlin sabe tanto que depende dessas unidades, quanto que não pode confiar nelas. Se ambos são verdadeiros ao mesmo tempo, o que você tem não é uma arquitetura de segurança, mas um acerto de contas permanentemente adiado. E sobre essa relação frágil vem uma tensão muito mais pessoal, a sucessão. Os problemas de saúde de Ramzan Kadyrov têm sido discutidos há anos. Veículos independentes russos relataram que ele tem lutado há muito tempo com uma doença grave. Em maio de 2025, a Novaya Gazeta Europa escreveu que Kadyrov estava se preparando para uma sucessão e havia indicado seu jovem filho Adam como provável sucessor. No entanto, o Kremlin está indiferente a isso. A sua evitação de endossar abertamente o filho de Kadyrov como sucessor é, por si só, uma mensagem política, porque a Chechênia, assim como a própria Rússia, funciona com lógica de clã. Se o seu clã não está no poder, a sua segurança também não está. Portanto, recusar abençoar a continuação de uma dinastia é uma ameaça direta a essa dinastia. De fato, a busca de Moscou por alternativas não é nova. Em 2024, alguns veículos escreveram que o Kremlin estava considerando Apti Alaudinov, comandante das forças especiais Akhmat, como sucessor, uma figura de compromisso que satisfaria tanto o Cáucaso do Norte quanto o Centro. E há um exemplo mais antigo dessa tensão. No verão de 2022, a tentativa de Kadyrov de fazer seu conselheiro de segurança, o segundo em comando da Guarda Nacional, foi bloqueada pelo Kremlin. Em outras palavras, o centro tem, há anos, imposto limites à influência chechena, infiltrando-se na hierarquia de segurança militar.
Além de tudo isso, vem a questão das aparências. A riqueza exibida pela família de Kadyrov, relógios caros, um estilo de vida ostentoso, está à vista de pessoas na Rússia que não estão sendo pagas. De um lado, dinheiro federal fluindo sem retorno. Do outro, a família de um soldado russo comum, enviado para a frente. Em tal cenário, quanto peso resta na palavra lealdade? A verdadeira questão, no entanto, é o que acontece depois de Kadyrov. A ordem na Chechênia não é um sistema de instituições, mas um equilíbrio pessoal tecido em torno de um único homem. Quando esse homem deixar o palco, o acerto de contas suprimido por anos entre os clãs da região pode reabrir. Para Moscou, isso significa um risco de instabilidade chegando no pior momento possível, uma nova frente se abrindo no sul enquanto a guerra continua. É por isso que o Kremlin tanto adia a sucessão quanto evita nomear alguém diretamente. Qualquer opção que escolha corre o risco de perder algo. Talvez seja exatamente por isso que Kadyrov escolheu um palco muito maior para provar sua lealdade. No dia 18 de julho de sua conta no Telegram, ele pediu ataques diretos aos países da OTAN que fornecem armas e inteligência à Ucrânia. Ele disse que a Rússia está atualmente travando uma guerra misericordiosa, enquanto o Ocidente só entende a linguagem da força. Ele acrescentou que as forças especiais chechenas estão prontas para avançar em qualquer direção que Putin indicar e estão ansiosas para executar as ordens mais complexas. O momento desse desabafo não foi coincidência. No mesmo dia, um centro logístico da Wildberries, na cidade de Kotovsk, na região de Tambov, foi atingido por um ataque de drone. De acordo com autoridades russas, 7 trabalhadores do turno da noite foram mortos e mais de 20 ficaram feridos. Zelensky confirmou que 2 grandes instalações logísticas nas regiões de Moscou e Tambov foram atingidas e disse que essas instalações eram usadas para fornecer componentes sancionados para a produção de drones. Então, o que significa esse chamado? Analistas interpretam claramente. Isso não é uma declaração de guerra, mas um movimento de status. Kadyrov está tentando se reposicionar como o homem de segurança indispensável, transferindo a responsabilidade pelos fracassos na frente para um inimigo estrangeiro. Em certo sentido, ele está cobrando da OTAN pela ordem que ele abandonou. Mas a parte realmente preocupante é diferente, que um governador regional encontra espaço suficiente para pedir ataques a potências nucleares. Significa que o centro está perdendo seu monopólio sobre o discurso de política externa? E em um estado onde a política externa começou a ser conduzida a partir do canal do Telegram de um líder provincial radical, o mecanismo de tomada de decisão já se deteriorou. Há também um desenvolvimento concreto por trás deste desabafo. Na cúpula de julho em Ankara, os países da OTAN prometeram 70 bilhões de euros em apoio militar à Ucrânia para 2026 e se comprometeram a pelo menos o mesmo nível para 2027. Então, o que enfurece Kadyrov não é uma hostilidade abstrata, mas um fluxo de recursos que muda diretamente o equilíbrio no terreno. A resposta das instituições ocidentais é clara. Agir diante de tal ameaça traria a resposta completa da aliança, o que para a Rússia significaria não vencer a guerra, mas colocar a existência do Estado em risco. Em resumo, a ameaça não é a linguagem da força, mas do desespero. Uma pausa rápida. Curtir, um comentário de uma palavra e se inscrever ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas, porque agora passamos para uma face muito mais perigosa deste desenrolar: os mapas falsos na linha de frente. Porque há apenas uma coisa mais perigosa do que a lealdade de um exército que mente para si mesmo. De acordo com avaliações do campo, oficiais russos relatam posições que nunca tomaram como se tivessem sido conquistadas. Mapas são embelezados, avanços são exagerados, pontos perdidos não são deduzidos dos relatórios. A razão é simples: Moscou não quer ouvir más notícias e o oficial que as traz está arriscando sua carreira. Mas o preço dessa mentira é pago diretamente na linha de frente, porque Moscou agora está planejando operações com base em ganhos que não existem. As ordens são escritas de acordo com posições no papel em vez de posições reais. E quando você diz a uma divisão, avance a partir desta linha, se essa linha ainda estiver nas mãos do inimigo, a unidade é pega despreparada. O lado ucraniano transformou isso em uma ferramenta de inteligência, prova que unidades mostradas em relatórios como, estando a dezenas de quilómetros a oeste, ainda estão nas posições que ocupavam semanas antes, ao atingir exatamente esses pontos. Assim, o mapa falso cega a Rússia e entrega ao outro lado uma lista de alvos. Um Estado que não sabe onde seu próprio exército está localizado é um defeito muito mais grave do que a falta de equipamento. Porque um tanque pode ser substituído, mas a confiança na cadeia de comando, uma vez quebrada, não é facilmente reparada.
Nem essa distorção é uma falha de caráter. É um reflexo que o sistema produz. Quando o centro quer ouvir apenas vitórias, cada nível abaixo melhora um pouco mais o relatório para se proteger. Do regimento à brigada, da brigada ao exército, do exército ao ministério, e a cifra melhora um pouco em cada etapa. No final, o mapa colocado sobre a mesa não mostra o terreno, mas o medo. Esta é a doença clássica dos sistemas autoritários. A mentira flui para cima, o preço flui para baixo, e quem paga esse preço é a companhia ordenada a marchar para uma colina já capturada no papel. E enquanto tudo isso se desenrola, a espinha dorsal econômica da guerra também está sendo atingida. Julho foi o trecho mais difícil do ano para a infraestrutura energética russa. No dia 8 de julho, a enorme refinaria TAI-FNK em Tartaristão foi atingida. Zelensky anunciou que na mesma noite eles haviam alcançado Saratov, Tartaristão e Bashkortostão, 800, 1.400 e 1.500 quilômetros da frente. Na noite de 13 para 14 de julho, duas grandes instalações pegaram fogo ao mesmo tempo, Gazprom Neftakim Salavat em Bashkortostan e a refinaria Afipsky em Krasnodar. Salavat foi a última grande planta de processamento de gás que permaneceu intacta até 2026. A Afipsky, com uma capacidade de aproximadamente 6,5 milhões de toneladas por ano, é uma das instalações que fornecem combustível para o exército russo. A Rússia negou que qualquer um dos ataques tenha sido bem-sucedido. No mar, a situação é ainda mais severa. Na noite de 11 de julho, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia anunciaram que atingiram 21 petroleiros e 7 outras embarcações no Mar de Azov, registrando 73 acertos. O comandante Robert Brovdi disse que a frota de petroleiros sombra está visivelmente encolhendo e acrescentou que a passagem pelo Estreito de Kerch parece ter parado. Segundo a Reuters, a Rússia suspendeu o transporte através de um canal-chave. A escala é mostrada nesta figura. De acordo com o lado ucraniano, 116 embarcações foram alvo no Mar de Azov em 9 dias. Estas são alegações de origem ucraniana e não foram verificadas de forma independente, mas suas consequências são visíveis nas próprias decisões da Rússia. Moscou está planejando importar 400 mil toneladas de gasolina por mês para fechar a lacuna, enquanto o Ministério das Relações Exteriores da Rússia chama a campanha de pior que pirataria. Um gigante do petróleo discutindo importações de gasolina já indica, por si só, o que esta campanha está visando. E o alvo aqui não é apenas a economia. As refinarias produzem diesel militar, combustível de aviação e lubrificantes tanto quanto gasolina civil. Cada instalação perdida encurta tanto o comboio rumo à frente quanto as horas de voo no ar. No mar, a cadeia é ainda mais clara. Quando o tráfego no Mar de Azov para, todo o reabastecimento no sul se acumula nas estradas ou na ponte e essas rotas já estão sob pressão. Então, há uma rede de abastecimento se estreitando em 3 domínios distintos ao mesmo tempo: na refinaria, no mar e na estrada. O que para uma máquina de guerra muitas vezes não é uma grande batalha, são 3 torneiras entupindo ao mesmo tempo, e a conta por essa pressão chega à porta da pessoa comum. As reclamações de salários não pagos estão aumentando em toda a Rússia. De diferentes regiões vêm as vozes de trabalhadores que não recebem há meses. Ao mesmo tempo, as famílias estão lutando com a escassez de combustível e o aumento dos preços. À medida que os orçamentos apertam, as administrações municipais e regionais cortam gastos, e o primeiro lugar onde o corte ocorre, geralmente, é nos serviços de saúde e sociais. Para um russo comum, a equação é assim: os impostos aumentam, os serviços diminuem, os gastos com a guerra crescem, e desses gastos surgem casos de corrupção atrás de casos de corrupção. Vice-ministros da defesa presos, a equipe de um ex-ministro expurgada, arquivos de desfalque no valor de bilhões de rublos. Para o cidadão, a mensagem é clara: seu dinheiro é levado, nada é devolvido, e além disso, é roubado. O reflexo do Estado, por sua vez, é estrangular o fluxo de informações. As restrições de acesso a serviços importantes de tecnologia e software foram ampliadas recentemente. Os limites de conectividade impostos para bloquear sinais de drones paralisam também a vida cotidiana. Mas desligar a internet não enche um tanque de combustível vazio. As pessoas continuam acreditando no que veem, e este é o dilema clássico dos sistemas autoritários. Quanto maior o esforço para esconder a verdade, mais visível se torna a existência do que está sendo escondido. A consequência política dessa equação se acumula ao longo do tempo. Nos primeiros anos da guerra, altos pagamentos e apoio social ligavam as famílias daqueles enviados para a frente ao sistema. O dinheiro era o principal instrumento para comprar consentimento. Agora que o dinheiro está escasseando,
À medida que os atrasos salariais aumentam, a guerra perde sua qualidade de ser um assunto distante. E para um cidadão, o momento em que a guerra é perdida não é quando uma cidade cai na frente de batalha, é quando seu próprio salário não chega e seu próprio hospital fecha. Ainda assim, essa imagem não deve ser exagerada. Primeiro, a distinção das fontes importa. As contagens de embarcações atingidas e as taxas de acerto são fontes militares ucranianas e não foram verificadas de forma independente. A Rússia nega o sucesso de muitos ataques. Em contraste, os incêndios nas refinarias são confirmados por meios independentes como a Bloomberg e, em alguns lugares, por declarações de governadores regionais russos. O relato sobre as unidades de guarda, por sua vez, é a alegação de uma investigação jornalística, e vamos sublinhar isso. A documentação hoje de um evento de 2022. Em segundo lugar, o regime não colapsou. Kadyrov ainda está no cargo, as unidades chechenas ainda estão na linha de frente, Moscou ainda está pagando, e o aparato de repressão está funcionando. Em sistemas como este, rachaduras internas geralmente terminam não em destruição, mas em expurgos e negociações. A expectativa de que cairá em breve foi provada errada muitas vezes ao longo de 4 anos. Terceiro, e mais importante, civis de ambos os lados estão pagando o preço desta guerra. As mortes de trabalhadores do turno da noite em Kotovsk são um exemplo concreto. A Ucrânia diz que essas instalações fazem parte da cadeia de suprimentos militares, mas os mortos eram civis. Da mesma forma, as cidades ucranianas viveram durante 4 anos sob ataques à infraestrutura energética. Cortar a logística de um adversário é uma lógica militar, mas dentro dessa logística, há sempre a vida de pessoas comuns também. No final, todas essas peças convergem para uma única questão. Se um regime está perdendo seu dinheiro, o relato honesto de seu exército, sua energia e a confiança de seus guardas ao mesmo tempo, o que resta? A imagem permanece, a bandeira permanece, uma voz na tela dizendo "está tudo sob controle", permanece. Mas a história mostrou uma coisa muitas vezes. Impérios geralmente caem não na frente de batalha, mas em seu próprio palácio. E se os homens que guardam o portão daquele palácio começaram, no momento de perigo, a pensar em sair em vez de defendê-lo, essa é a primeira rachadura, chegando muito antes do colapso. O oposto também é possível, é claro. Regimes encurralados às vezes não se desintegram, eles se endurecem. Um centro que não consegue comprar lealdade pode tentar fabricá-la através do medo, mais expurgos, mais vigilância, mais canais fechados. De fato, os reflexos que vemos hoje apontam nessa direção, mas uma estrutura baseada no medo nunca pode saber de antemão quem ficará onde no primeiro tremor real. Os sinais a observar são claros. Como a luta pela sucessão na Chechênia se resolve, se a mão de Kadyrov nas negociações com o centro se fortalece ou enfraquece, até que ponto as perdas das refinarias afetam o fornecimento de gasolina, e se o número de regiões com salários não pagos aumenta. E há um indicador silencioso também. Se o dinheiro que Moscou despeja em Grozny diminui, porque neste sistema, um subsídio não é apenas uma linha do orçamento, é o termômetro da relação. Porque o verdadeiro poder de um líder é medido não pelo número de soldados que ele tem, mas por saber se esses soldados vêm quando são chamados. E hoje, Putin também não sabe a resposta para essa pergunta. Então, o que você acha? As unidades de Kadyrov são realmente a última fortaleza do Kremlin ou o primeiro elo a se romper? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar informado sobre as análises exclusivas de guerra e geopolítica da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.